Sejam todos bem-vindos ao canal Osmair Batatinha. Ajude o canal se inscrevendo, deixando seu joinha e compartilhando as matérias. Agora você vai ver uma reportagem do Rodrigo Maia, um dos homens fortes do Brasil, que muitas vezes atrapalha e muito o país a se desenvolver. Eu já tinha combinado com o ministro e com a assessora Daniela trazer um grupo de deputados que possam nos ajudar, ligados aos seus partidos, para que a gente possa acelerar algumas pautas que são urgentes para o Brasil, além da Previdência, né, e que muitas vezes, pela urgência que muitos projetos têm na Câmara, medidas provisórias, a gente acaba tendo elas organizadas no nosso diálogo, mas não implementando. Então eu trouxe um grupo de deputados para tratar junto com o secretário Paulo Weber, com o ministro Paulo Guedes, dessa agenda da reforma do Estado, da eficiência do Estado, da modernização do Estado. Trouxe um grupo de deputados jovens que tem convergência natural com essa agenda e que vão nos ajudar em seus partidos, né, depois de organizar os textos, para que a gente possa dar celeridade e quando esses projetos eles sejam encaminhados ao plenário para votação da urgência do seu mérito, eles estejam organizados em cada um dos partidos. Eu acho que é para dar eficiência ao processo legislativo, acho que é importante. A Previdência tem um peso enorme, mas a reestruturação do Estado brasileiro também tem um peso enorme, já que o Estado brasileiro também encareceu nos últimos anos e aumentou a sua ineficiência. Presidente, é sobre essa emenda que o senhor está tentando votar do deputado Pedro Paulo a respeito da redução da jornada de trabalho dos servidores? A PEC? Não, a PEC não é isso, vamos com calma. A PEC trata da reorganização da regra de ouro. Ela não trata especificamente da redução da jornada de trabalho. Até porque a lei complementar do regime fiscal, ela já tratava disso. Tem uma liminar no Supremo que vai ser julgada na próxima semana. Então, não é disso que está se tratando. Está se tratando, né, de reorganizar a questão da regra de ouro, em vez de engessar demais no momento onde as despesas obrigatórias atingem quase 100% do gasto público, o que inviabiliza o fechamento do orçamento, como está inviabilizado esse ano, se nós não aprovarmos rápido o PLN 4, em que condições, né, o governo pode, né, ter um gasto acima daquilo que está previsto na regra de ouro, com restrições, aí, né, bloqueio de aumentos, de redução de despesas, todas regras onde o Estado, né, paga a conta dessa ineficiência do outro lado. Então não é um projeto que objetiva prejudicar o servidor, não é nada disso. Nós queremos valorizar o servidor, para que ele possa ganhar em dia, para que a inflação não volte e prejudique o valor do salário dele. Agora, do jeito que o Estado brasileiro está, nós vamos ter no futuro um Estado inviável para o servidor, mas principalmente para a sociedade. Demissão, então, está descartado, no caso? Não estou dizendo. A LRF permite, inclusive, demissão. Esse é um assunto que já está e vai ser julgado semana que vem, e eu espero e torço para que o Supremo consiga derrubar essas liminares, como consiga no futuro, e eu já pedi isso ao presidente Toffoli, que a gente também julgue a liminar do regime jurídico único, que está há muito tempo parado. A gente não pode ter um Estado engessado como é o Estado brasileiro hoje. E essas questões não são contra o servidor, são a favor do servidor público, né? Aquele servidor que trabalha, que se dedica, que quer ver o Estado funcionando melhor e eficiente, esse servidor quer essas mudanças. Quem não quer uma parte menor, certamente, que quer apenas ter o seu trabalho, chegar no horário 9, 6, 5, uma coisa burocrática, que isso não ajuda nem ao servidor, nem ao Estado brasileiro. Presidente, fica a reforma esse pacto que o ministro Onix falou após as manifestações de ontem? Não foi após. O presidente Toffoli já tinha proposto esse pacto já há 2 meses, agora se consolidou um texto, está bem organizado o texto, está simples, está objetivo. Não, eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. Agora eu preciso, claro, respaldar a minha decisão, ouvindo os líderes e tendo pelo menos a maioria dos líderes para assinar esse documento em nome da Câmara de Deputados. Presidente, a partir de quinta-feira, como é que ficam as negociações depois do fim do prazo? Olha, a partir de agora o relator vai analisar as emendas. Eu vou pedir a ele hoje que ele apresente o projeto dele antes do dia 15. Né? Eu acho que a gente precisa ter encurtar um pouquinho esse prazo da votação para que a gente não chegue muito no limite do final do primeiro semestre. Eu sou sempre um otimista. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre.
Então seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em 1 semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário, senão vai ficar muito apertado. Eu tenho certeza que o relator Samuel está ouvindo a todos, o ministro Paulo Guedes e o secretário Rogério Marinho estão ajudando, ouvindo os parlamentares, sentindo o ambiente da casa, para que a gente possa garantir uma economia perto daquilo que o ministro espera, que o Brasil espera, para que a gente possa não apenas garantir o equilíbrio do sistema atual, mas que a gente possa criar um sistema que garanta, né, uma poupança melhor para os trabalhadores e principalmente uma capacidade maior de investimento do Estado brasileiro. A negociação dos votos naquela época do deputado, a PEC do orçamento impositivo já passou no Senado, vai voltar para a Câmara. Discutiram isso? Discutindo. Não, eu discuti ontem com o secretário Valderi, com o Mansueto, com o Esteves, uma turma em sintonia. Né? Nós vamos aprovar o texto do Senado, se Deus quiser, incluindo um novo artigo que organiza, né, as despesas públicas para que a equipe econômica tenha tranquilidade na promulgação dessa PEC. Estamos também negociando a inclusão de 2 artigos para que se resolva a questão da cessão onerosa, que é importante para o governo federal, mas também é importante para os estados e municípios. Vai. Quê? A PEC 70 eu vou pautar já a partir de quarta para discussão. Espero que no máximo na próxima semana a gente vote. Ela não trata de tirar nenhuma prerrogativa do governo federal, ela apenas organiza o prazo de tramitação no Congresso, onde fica 80 dias na Câmara e 30 no Senado. Não tem nenhuma linha de restringir o número de medidas provisórias, como esse debate existiu algumas semanas, mas não está nessa PEC, para que a gente não confunda o teor de cada uma das matérias. Essa PEC divide, essa PEC foi negociada com o ministro Onyx, não tem troco de nada. A gente não opera nessa linha. A nossa linha é uma agenda para o Brasil, uma agenda que melhore o Estado brasileiro, a capacidade de gestão, a eficiência e possa fazer esse Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Presidente, a avaliação que o senhor faz das manifestações, acho que qual o impacto que ela pode ser na pauta? Não, toda manifestação é legítima, é democrática, mostra que a nossa democracia está viva e todas elas vêm com uma mensagem. Cada um tem que saber avaliar as mensagens dentro de cada um de nós, respeitando a posição de cada um, mesmo que seja discordando, mas elas mostram, tanto a da educação como a de domingo, mostram que a nossa democracia ela vive, né, e que os brasileiros têm todo o direito de se manifestar, criticar, né, sempre tem uma mensagem que vem para a política tem que estar sempre conectada com a sociedade, com a parte que foi domingo, com a parte que foi no dia 15, com a parte que vai no dia 30. O importante é que a gente tenha no Congresso Nacional uma pauta muito bem organizada da reestruturação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser reestruturado e a gente precisa também garantir leis com maior segurança jurídica para o investimento privado, porque é o setor privado que vai gerar emprego nesse país. Muito obrigado.